Olá, amigos, boa noite. Já estamos entrando ao vivo na página do Facebook do Centro Espírita Joana d'Arc, do bairro Copa Mil, aqui de Cuiabá. Sejam todos bem-vindos. É com grande carinho que nos conectamos mais uma vez para estar aí trazendo as reflexões do Espiritismo à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos com muito carinho. Já faz alguns meses que não estávamos online fazendo as reflexões. É muito bom estar de volta, atendendo o convite aí da nossa querida Emily, da nossa querida Eni e do nosso amigo aí do Centro Espírita Joana d'Arc, Moacir, e todos os trabalhadores. Agradecemos a diretoria e todos aqueles que fazem parte dessa casa de amor. Vamos iniciar. Sejam todos bem-vindos, né? Obrigado pela participação. Estaremos aí refletindo nesta noite com o tema Doadores de Paz, um momento onde estamos vivenciando aí uma necessidade talvez tão grande, imensa, né? De viver isso e sentir isso. Vamos ver o que as reflexões nos trazem nessa noite. Sejam todos bem-vindos, os companheiros, companheiras do Centro Espírita Joana d'Arc, daqui de Cuiabá e demais centros espíritas de Cuiabá e de outras cidades e estados. É uma alegria muito grande nos conectar e estarmos juntos aí reunidos para falar do Evangelho e do Espiritismo à luz do Evangelho de Jesus. Na noite de hoje, a abertura é do livro Vida Feliz, psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, pela benfeitora Joana de Ângeles. A lição que estaremos lendo é a lição 86, onde Joana nos convida: insiste na preservação de tua saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho e influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio, são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional e mental. Esforça-te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons que te propiciarão inestimáveis benefícios. Conforme preferires mentalmente, assim te será a existência. Então, como nós sempre falamos, toda atividade espírita se inicia com a leitura de uma mensagem para as nossas reflexões iniciais e, em seguida, uma prece para a nossa conexão. E Joana de Ângeles, ela vem falar exatamente de doenças, de enfermidades que ocorrem na sociedade, em toda a humanidade, né? Nós que estamos encarnados. E aquilo que provoca geralmente essas doenças tem origem nessas doenças no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho, influências espirituais negativas. Muitas vezes o comportamento da ansiedade, do medo, do pessimismo, da ira, do ciúme, do ódio são responsáveis por males e influências que ainda não foram catalogados pela medicina, pela ciência. Mas estamos no caminho, né? A ciência tem avançado para nos ajudar a entender o que o nosso emocional influencia no nosso estado físico. O nosso estado espiritual influencia no nosso emocional e no nosso físico. E estamos evoluindo, né? A sociedade está evoluindo. Vamos então, cada um de nós, onde estamos colocados, no nosso lar, no carro, no ambiente de trabalho, fechar os nossos olhos depois da leitura inicial da mensagem da benfeitora Joana de Ângeles. Agradecermos por esse dia, por termos chegado aqui a mais um dia nessa encarnação. Agradecermos pela inteligência, pelo corpo perfeito, pelas provas e expiações, pelo lar que nos acolheu nesta vida, pelos nossos pais, familiares e amigos, pelo trabalho que nos dá o pão de cada dia, por tudo aquilo que construímos ao longo dos anos e que forma a nossa vida neste mundo. Que não nos falte a força, a coragem, a esperança, a fé, o bom senso, a boa vontade. Que não nos falte o amor, a prática da caridade, o perdão,
no nosso dia a dia e nas nossas relações, para construirmos em nós este homem novo, esse ser de luz, e sairmos daqui quando chegar o momento de voltar para casa, pelo desencarne, pelo falecimento, melhores do que quando entramos. Obrigado, Senhor, por tudo. Envolva os nossos lares, nós que estamos reunidos aqui em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai. Envolva os companheiros, a diretoria, trabalhadores, frequentadores do Centro Espírita Joana d'Arc e todas as casas e centros espíritas, uniões espíritas que existem não apenas em Cuiabá, Várzea Grande, Mato Grosso, no nosso Brasil, que estão espalhadas pelo mundo, fazendo e levando as reflexões amadurecidas que a doutrina espírita nos traz à luz do seu Evangelho, iluminando as nossas consciências e ajudando-nos a lidar com as provas e expiações que somos convidados constantemente a viver neste mundo. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoe-nos nessa noite e que possamos permanecer em paz contigo. Que assim seja. Então, boa noite mais uma vez a todos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado aos companheiros que se fazem presentes, participando conosco, tanto do Centro Espírita Joana d'Arc, de tantas outras casas espíritas aí, que se manifestam, né, dando boa noite para a gente, e sabemos que são companheiros aí do movimento espírita e que temos a alegria de revê-los, apesar da pandemia e da distância, saber que podemos estar nos conectando e estarmos reunidos aí pela tecnologia, né? Nesta noite estaremos falando sobre os doadores de paz. Estamos num mundo onde as pessoas estão constantemente estressadas, desanimadas, onde grande parte das pessoas dizem ter perdido a esperança, a confiança, ou elas se entregaram ao negativismo, a mágoa, o rancor, por coisas que vêm acontecendo e não ter entendimento. Em vez de se entregar a Deus, a Jesus, a oração e a vigilância, muitos se entregam aos pensamentos negativos, pessimistas, derrotistas e destruidores, que ainda fazem parte do nosso mundo íntimo, porque em vidas passadas, ou talvez ainda nessa mesma encarnação, podemos dizer que estivemos aí fazendo discursos contra Deus, contra Jesus, de braços dados com o negativismo, com o materialismo, e ao voltar para o plano espiritual, entender o quanto nos equivocamos com algumas ideias, pedimos a chance de voltar a este mundo, nesta encarnação que estamos tendo a oportunidade de viver, e ter a oportunidade de abraçar o Espiritismo, ter a oportunidade de conhecer mais profundamente o Evangelho de Jesus e entender tantas palavras, tantas frases que ele disse e que ficaram registradas pelos tempos e que nós ainda não compreendemos por não entendermos as leis divinas. Estamos vivendo momentos de angústia, de desespero, estamos vivendo momentos de abrir mão de ideias, pensamentos, confortos, de apegos a pessoas e a situações que a vida tem nos convidado a trabalhar o desapego e a livrarmos a nossa alma daquilo que poderia nos fazer muito mal se tivéssemos continuado vivendo da forma como estávamos vivendo. Nós podemos iniciar essa palestra dizendo que, embora nós não disponhamos de dados estatísticos ou oficiais ou oficiosos para afirmá-lo, nós desconfiamos que a palavra mais pronunciada atualmente no mundo é a paz. Todos querem ter a paz. Uma grande maioria deseja a paz, mas muitos de nós não sabemos como pegá-la e onde ela está. Porque conforme o Evangelho nos diz, o Evangelho segundo o Espiritismo, baseado no Evangelho de Jesus, vem nos dizer que para conquistar a felicidade, primeiramente temos que construir a paz dentro de nós. E essa paz, ela é construída com paciência, com calma, com estudo, com meditação, com reflexões, que poderão nos proporcionar uma diminuição na nossa ansiedade, na nossa angústia. Então, de todas as religiões e credos, pessoas de todas as culturas
de todas as classes sociais, estão aí falando, né? Desejando a paz. Ao que parece, não há quem não deseje a paz. Paz na família, paz para o trabalho e progredir, paz para refletir, paz para poder tomar as melhores decisões sobre questões simples ou complexas, paz entre as nações, paz para desfrutar realmente de momentos de tranquilidade, paz íntima ou interior. Enfim, a paz. Estamos desejando a paz. E a paz, como Joana de Ângeles já disse em outros livros que estivemos lendo, da sua catalografia de livros, ela diz que a paz não irá ser construída pelos políticos, pelos doutores. A paz não será construída em gabinetes de governadores, prefeitos, de ministros, de reis, de rainhas. A paz não será construída através de decreto. Que muitos de nós achamos que a responsabilidade da construção da paz é desses nossos irmãos, que estão à frente da sociedade com responsabilidades de levar a comunidade, seja de um município, seja de um estado, seja de um país, de um continente, criando leis. Nós sabemos que as nossas leis, elas são mutáveis. Olhando para as leis divinas, que são imutáveis, as nossas leis estão mudando a todo momento conforme nós estamos evoluindo e nos transformando. Mas falando aqui dos doadores de paz, e que essa paz não pode ser construída no gabinete, porque de nada adianta criar uma lei se nós não entendemos o porquê que devemos nos comportar de tal maneira. Muitos de nós estamos aí com desejos, muitas vezes, de raiva, de ódio de pessoas, e gostaríamos de matá-las, de tirá-las do nosso caminho. Se não fosse o conhecimento do Evangelho e do Espiritismo, se não fosse as leis humanas, que diz que aquele que matar o seu próximo, quem quer que seja ele, irá preso, irá condenado. E como não queremos vivenciar estas experiências negativas, nós recuamos, mas continuamos com o pensamento, com o desejo de que aquela pessoa que me fez mal ou que está fazendo mal, não importa de que âmbito ela seja castigada, ela seja perseguida, que ela pague o mal que ela fez. Aí nós percebemos o quanto estamos distante do perdão, porque para ter a paz, nós precisamos praticar o perdão. Para ter a paz, nós precisamos praticar a humildade. E quando Joana de Ângeles diz que a paz não vai ser construída com leis e decretos em gabinetes, porque ela deve ser construída dentro de nós. Vivemos num mundo, numa multiplicidade cultural, social, psicológica e religiosa e espiritual, que um grande número, ou se não disser, o maior número dos habitantes deste planeta vive numa miséria, que não é apenas miséria física, mas miséria moral, miséria da falta do conhecimento. Vocês poderiam dizer, mas estamos no século 21, hoje o conhecimento tem acesso em qualquer lugar, todas as bibliotecas, tem bibliotecas em tudo quanto é bairros, escolas, municipais, estaduais, federais, particulares, escolas particulares, o conhecimento está ampliado. Ótimo! Mas para que eu tenha acesso a esse conhecimento, eu preciso construir dentro de mim uma necessidade de sair desse estado de ignorância, de não consumir mais conteúdos e conhecimento que pessoas que estudaram mestrado, doutorado, PhD, que formaram em universidades, que fizeram pesquisas científicas, venham passar para a gente pela televisão, pela rádio. E sim, nós desenvolvemos dentro de nós esse interesse de ir buscar o conhecimento, de ir até o conhecimento, de ter paciência, de ter calma, de ter uma construção mental que eu preciso sentar e ler. E enquanto eu estiver sentado e lendo, deitado e lendo, eu estou construindo ideias na minha mente que até então não existiam, que até então eu nunca pensei. Eu estou começando a entender a vontade de Deus e suas leis diante do conhecimento.
E aí, para que isso aconteça, eu preciso ter essa boa vontade. De nada adianta você pegar uma pessoa e colocá-la numa biblioteca ou dar para ela 10 livros, 20 livros e dizer, leia todos. Se ela não tem interesse em ler, se ela não desenvolveu dentro dela essa vontade de ler. Então, como que nós vamos construir a paz se existe muita ignorância, muita miséria no nosso planeta ainda? Muitas pessoas que, diga-se a miséria, que não é apenas material e apenas de conhecimento, mas também miséria daquelas pessoas que têm acesso ao conhecimento, mas elas só fixam o seu pensamento nas coisas ruins e negativas, para falar mal, para criticar, para levantar a voz e falar de coisas negativas. Em vez de espalhar a paz, estamos espalhando o quê? Como que eu vou ser um doador de paz? O mundo tem doadores de paz? Nós podemos perguntar. E lá em Mateus, capítulo 10, versículo 34, ele registra que Jesus disse, né? E nós vamos encontrar este registro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, Estranha Moral, lá no item 16, quando no Evangelho segundo o Espiritismo, repetindo o que Mateus fala no capítulo 10, versículo 34, dizendo que quando Jesus declara, não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão. Seu pensamento era este quando Jesus disse isso. Não creiais que a minha doutrina, o Evangelho, se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembaiarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa de que o fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, depois do fogo, né, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender por a termo a luta fraticida que desune os filhos do mesmo Deus, cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias. Reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. E ele segue a mensagem. Então o campo já pegou fogo para matar as ervas daninhas. Já está no mundo há 164, 65 anos o Consolador prometido. Conforme ele diz, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão compreender, enfim, e pôr a termo a luta fraticida. E estamos vivendo ainda momentos assim, porque vivemos dentro de um mesmo lar com pessoas que têm religiões diferentes, pessoas que têm uma religião, mas não têm religiosidade. Isso existe também dentro do movimento espírita. Pessoas que estão dentro da doutrina espírita, mas não desenvolveram a religiosidade. Porque há uma diferença entre religião e religiosidade. E os doadores de paz, nessa proposta que Jesus diz que não vim trazer a paz, mas a espada, os obreiros da paz são sempre esteios benditos na formação da felicidade humana. Quantos de nós podemos dizer que conhecemos doadores de paz? Quem que seriam essas pessoas no nosso ciclo de vida? Será que é só Jesus? Não. Existem milhares de doadores de paz. Eles, quem são?
são os que falam na concórdia. Enquanto uns falam na divisão, na briga, enquanto uns falam no desentendimento, enquanto uns falam, reclamam e só reclamam e são negativos e pessimistas, os doadores de paz falam da concórdia. Existem os doadores de paz que escrevem concitando a serenidade. Enquanto uns dizem e levantam a bandeira do nervosismo, da raiva, do enfrentamento, da guerra, existem os doadores de paz que escrevem concitando a serenidade. Existem os doadores de paz que pregam a necessidade do entendimento. Enquanto tem aqueles que querem a guerra, a briga, existem aqueles que querem o entendimento. Espera aí, você está falando de uma coisa e você está falando de outra. No seu ponto de vista, você está falando a mesma coisa que esse está falando. Vamos tentar encontrar um meio e não a divisão? Vamos encontrar sentido no que você está falando e no que você está falando para juntos chegar a um ponto único. Porque viemos aqui para construir a paz, precisamos ter o quê? Concórdia, serenidade, entendimento. Os doadores da paz exortam a harmonia. Mas a harmonia não é a mesma coisa que entendimento e serenidade? Não. A harmonia, o que está acontecendo com você? Por que você falou desse jeito? Eu senti em você que parece que não está bem, que tem alguma mágoa, algum rancor, alguma raiva por trás das suas palavras. Está faltando harmonia. Você não quer abrir seu coração e conversar comigo? Você não quer me dizer do que está acontecendo, o que está te afligindo e te angustiando? O que faz com que você volte para casa e venha para o trabalho, ou venha do trabalho para casa e está com um peso. Falar em harmonia é sentir o outro também. E os doadores de paz também são aqueles que trabalham pelo equilíbrio. Como que eu vou perceber que está desequilibrado? É só quando alguém grita, usa palavras pesadas e incitam para a desunião? Não. O equilíbrio. Os doadores de paz, eles convidam, né? E trabalham para que estejamos equilibrados. Jamais dizendo, você está desequilibrado falando assim. Você está perturbado falando desse jeito. Não. Os doadores de paz que trabalham pelo equilíbrio, muitas vezes ele está trabalhando por trás, fazendo orações para o anjo guardião daquela pessoa. Ele está chegando mais cedo, colocando umas rosas na mesa, na cabeceira da cama. Ele está se antecipando, indo para a cozinha, fazendo uma sobremesa para que todos comam depois do jantar. Ele está deixando uma mensagem reflexiva ali, mandando um oi no WhatsApp, no Facebook, fazendo uma declaração de uma mensagem. Quem que são os que trabalham pelo equilíbrio? Por quê? Porque eu percebi que a pessoa não está bem. Então eu vou construir em volta dela meios para ajudá-la, porque muitas vezes nós não temos como chegar à pessoa diretamente, porque ela ia explodir, ela não iria aceitar. Então eu vou fazer sem ser um trabalho mesquinho e de querer enganar. Aí a gente vai fazer esse envolvimento em volta. Aí a pessoa vai começar a perceber os cuidados que nós estamos tendo. E como diz o nosso amigo Moacir, tem muitas pessoas que sufocam. Eu percebi que você não está bem, você precisa de ajuda, você precisa de um psicólogo, você precisa de um médico, de um psiquiatra, você precisa ler esse livro aqui, toma esse livro. Ah, você precisa assistir aquela palestra, assista aquela palestra que eu mandei para você. Olha essa mensagem aqui, você está precisando ler essa mensagem. Está oferecendo demais, está sufocando as pessoas. Então, os doadores de paz que trabalham pelo equilíbrio, ele não vai desequilibrar o próximo. Ele vai procurar meios, diretos e indiretos, para ajudar o outro. Porque ele tem que estar em equilíbrio para ele oferecer equilíbrio. E o equilíbrio se oferece na vigilância e na oração que Jesus nos ensinou.
Porque quando nós vigiamos e oramos, nós sintonizamos com os espíritos das altas esferas. E ao sintonizar com os espíritos das altas esferas, nós vamos ser intuídos por eles para ter atitudes, palavras, emoções, sentimentos e ações mais condizentes com a proposta que abraçamos, que é ser cristão, que é ser espírita. E existem também os doadores de paz, que são os verdadeiros pacificadores. Não são aqueles que ficam levantando bandeirinha de paz, bandeirinha branca, não. Não são aqueles que chegam sorrindo o tempo todo na hora que alguém está discutindo, não. É aquele que percebe antes, porque ele está vigiando e orando, como nós falamos, e que Jesus nos convidou, e convida o irmão para uma reflexão. Fulano, você quer ir fazer comigo uma caminhada amanhã? Você pode. Eu faço caminhada lá no parque, lá na rua, tal. Você pode, eu passo, te pego, a gente vai e caminha. Você pode que hora? De manhã à tarde, antes do trabalho, depois do serviço? O que você acha? Ô fulano, você quer ir lá comigo no shopping? Tá passando um filme? Tudo bem, estamos no meio de uma pandemia, vamos fazer convites que não venha fazer exposições. Ou vem aqui na minha casa, eu vou fazer uma carne, uma picanha, uma costela. Vem aqui comer com a gente, com o objetivo de ajudar a pessoa. Não se intrometer na vida dela e nem interferir na vida dela no que ela está fazendo. Mas trazer outras ideias, outros pensamentos. Porque às vezes a pessoa está tão mergulhada nos problemas e nas dificuldades que ela não consegue enxergar a solução. Quantos de nós vivemos assim? Mergulhados nos problemas. E aí a gente não consegue ver solução, porque a gente vai cada vez afundando mais. E os doadores da paz, que falam da concórdia, falam da serenidade, a necessidade do entendimento, que exortam a harmonia, que trabalham pelo equilíbrio, que são verdadeiros pacificadores. No entanto, esses doadores de paz compreendem que a paz se levanta por dentro da luta. E por isso mesmo não ignoram que ela é construída, laboriosamente construída, por aqueles que se dedicam à edificação do reino do amor entre as criaturas, tais quais sejam elas. Aí entra o sacrifício. A luta, a paz se levanta por dentro da luta, é a luta diária dos desafios da vida, da encarnação. Dos desafios de olhar para dentro de nós e descobrir quem somos, e ficar em paz, olhar para dentro de mim e falar, meu Deus, eu pensei aquilo, aquele pensamento saiu de dentro de mim, eu não acredito, mas mesmo assim continuar confiando, ou olhar, eu não acredito que eu disse aquela frase para aquela pessoa, que aquilo saiu de mim, eu sou espírita, eu sou cristão, como que eu vou fazer agora? O que eu devo fazer? Buscar Jesus. Porque muitas vezes nós estamos querendo ser doadores de paz e não estamos conseguindo, porque estamos exigindo muito da gente. Muito da gente. Estamos aí fazendo coisas, sufocando a nossa intimidade, não tendo tempo para nós. E o primeiro e maior mandamento de Deus, quando Jesus foi tentado e perguntado pelos judeus, ele respondeu, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então eu preciso primeiro amar a Deus, depois me amar e amar ao próximo. Me amar. Nossa querida Maria Alice, ela coloca aqui que hoje eu tenho amigos e companheiros que hoje estão e hoje estiveram com o coronavírus. Estão sumidos de nosso convívio, mas não se abrem para falar sobre ou tiro como orgulho, pois todos podem ver. Muitos de nós estamos tendo uma reação muito negativa diante dessa pandemia. Eu ouvi muitos relatos de pessoas que entraram em pânico quando souberam que estavam contaminadas com Covid. Isso profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, pessoas de classes que ficaram assim e se isolaram. E muitas pessoas têm se perguntado, por que eu, né? Aí a gente vê em algumas mensagens de Divaldo Franco que está no YouTube, principalmente nas duas mensagens divulgadas de dezembro a janeiro, que estão no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, e vem dizer quais são essas pessoas que estão programadas para pegar o coronavírus, né? Que foram preparadas no plano espiritual antes de reencarnarem. Porque antes da nossa encarnação já existia um planejamento do planeta.
Eu não caí de paraquedas aqui, o vírus caiu de paraquedas. O vírus foi inventado por fulano de tal. Não, isso já estava na programação. E já estava na minha programação reencarnatória, provavelmente de eu pegar o vírus e eu desencarnar. Ou de eu não pegar o vírus em nenhum momento, mesmo tendo contato com pessoas. Ou se ser contaminado, ser curado. Mas sofrer 1, 2 vezes a contaminação. O que eu deveria fazer com isso, com essa oportunidade? Mostrar que eu tive a oportunidade de vivenciar um momento que grande parte da humanidade não vai ter, que é ser contaminado. E se eu fui chamado, é porque o meu nome estava na lista, né? Então a mensagem dessa proposta dos doadores de paz é não deixar de continuar sendo pessoas de bem, pessoas que pregam o amor, porque muitas vezes esses doadores de paz vêm nos dizer aqui, Emmanuel, que são os que carregam os fardos dos companheiros, diminuindo-lhes as preocupações, que são os que aguentam sozinhos pesados sacrifícios para que os entes queridos não se curvem sob o peso da angústia. São os que procuram esquecer-se para que outros se façam favorecidos ou destacados. São os que abraçam responsabilidades e compromissos de que já se sentem dispensados para que haja mais amplas facilidades no caminho dos semelhantes. Então a gente vê que nós estamos aí no mundo, numa prática de caridade, que muitas vezes nós estamos vivendo isso, sendo aqueles que carregam os fardos dos companheiros para diminuir-lhes as preocupações. Nós somos aqueles que aguentam sozinhos pesados sacrifícios para que os entes queridos não se curvem sob o peso da angústia. Nós somos aqueles que procuram esquecer-se, nos esquecendo de nós mesmos, né? Para que os outros se façam favorecidos e destacados em muitos âmbitos. Somos aqueles que abraçam responsabilidades e compromissos de que não temos nenhuma responsabilidade, mas para que haja mais ampla facilidade no caminho daqueles semelhantes que estão conosco, né? Aí a gente pensa, né? Até que ponto eu estou fazendo isso com caridade e com amor? Até que ponto eu estou me sentindo em paz fazendo isso? Porque muitas vezes, aquilo que o companheiro falou, Moacir, estamos aí carregando as pessoas, ajudando elas demais, não deixando elas viver. E eu que deveria estar construindo a paz em mim, eu estou perturbado, eu estou angustioso, eu estou triste, eu estou desanimado. Porque de nada adianta eu carregar os fardos dos companheiros e não sentir paz. De nada adianta eu aguentar sozinho pesados sacrifícios para que os entes queridos não se curvem sob o peso da angústia e não estar em paz. De nada adianta eu ser aquele que procura esquecer o que os outros fizeram para não me angustiar, mas não estar em paz. De nada adianta eu abraçar responsabilidades e compromissos que não são meus para que as pessoas possam viver a vida delas sem essas responsabilidades e compromissos. Aí a gente ouve pessoas dizer assim, mas meu pai trabalhou tanto para nos dar uma vida confortável. Meu pai se sacrificou tanto, minha avó, meu tio, minha mãe, meu irmão mais velho, sacrificou tanto, sofreu tanto para dar isso aqui para mim. Aí a gente pergunta, ele veio nessa encarnação para isso? Quem que vem numa encarnação dessa forma e não ser feliz? Do que adianta você tirar o peso da família e você não ser feliz, você ficar angustiado, você ficar triste, desenvolver arritmia cardíaca, infarto, derrame, e não compartilhando isso com a família, porque você está acumulando responsabilidades e coisas somente para você, para não preocupar os outros. Aí chega do outro lado como suicida inconsciente, porque não soube aproveitar. Porque o meu objetivo, o nosso objetivo de estar neste mundo é sair daqui melhor. Então de nada adianta eu colocar a cabeça no travesseiro e não ter paz. Se eu posso ser um doador de paz, porque se eu perguntar para vocês quem que são os doadores de paz da humanidade, vocês vão dizer Jesus, Francisco de Assis, os apóstolos, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Franco, Irmã Dulce, e tantos outros ícones aí que renunciaram uma vida de família, de casamento, de filho, uma vida social para se entregar à ajuda ao próximo. Aí a gente pergunta,
Ótimo, eles são aqueles exemplos. Mas será que no nosso círculo de vida nós não conhecemos pessoas que poderiam ser esses doadores de paz, que não estão classificados nessa lista que Emmanuel coloca? Que são os que carregam os fardos dos companheiros, os que aguentam sozinho pesados sacrifícios, o que procura esquecer a ele mesmo para ajudar os outros, os que abraçam as responsabilidades e compromissos que não são deles. Será que eles são os verdadeiros doadores de paz? Será que eles estão com paz dentro do coração fazendo isso? Será que eu poderia ser uma pessoa que fosse menos pesada para aquela pessoa que está se sacrificando, renunciando para me fazer feliz? O que eu estou fazendo para também ser um doador de paz? Por que eu mereço ter um doador de paz me ajudando e não eu sendo um doador de paz? Amadurecido, com conhecimento, com entendimento. É lógico que os desafios da vida, as provas e expiações, os problemas farão parte da nossa existência. Eu vou ter que renunciar, ter que perdoar, ter que me sacrificar de diversas formas. Mas até que ponto eu estou fazendo isso? Ah, mas meu pai não deixa, minha mãe não deixa, minha avó não deixa. Eu falo para eles que não precisam, eles vão lá e fazem tudo. Então eu preciso sentar e ter uma conversa séria com eles. Vocês estão me tirando a oportunidade de amadurecer e de crescer. Porque a hora que vocês não estiverem mais aqui, quem que vai fazer para mim isso? Vocês não vão viver para sempre. Isso é o quê? Ter maturidade. Porque tem pais que não têm maturidade. Que não querem deixar os filhos crescerem, sofrerem. Ou filhos fazendo isso com os pais. Né? O pai que sabe pegar no garfo, pegar na colher e colocar a comida na boca. Mas como ele está meio acamado, doente, ele tem força no braço, mas o filho quer dar a comida na boca dele. Quando que ele vai entender que ele pode fazer isso mesmo? Quando eu parar de dar a comida na boca dele. E falar, pai, mãe, vocês conseguem comer sozinho. Põe aí, eu tomo garfo, a faca, o senhor consegue comer sozinho. Para não deixar o outro dependente. Porque esses doadores da paz que falam da concórdia, que escrevem a serenidade, que pregam a necessidade do entendimento, que exortam a harmonia, que trabalham pelo equilíbrio, que são verdadeiros pacificadores, eles compreendem que a paz se levanta por dentro da luta e por isso mesmo não ignora que ela é construída, laboriosamente construída por aqueles que se dedicam à edificação do reino de amor. Então eu não vou deixar que o outro viva aquilo que ele tem que... Eu vou deixar que o outro viva aquilo que ele precisa viver. Eu não vou tirar a oportunidade do outro. Porque estamos todos num processo de crescimento e de evolução. E nesse processo de crescimento e evolução, nós vamos dizer também aqui que Emmanuel nos traz. O Divino Mestre deu-nos claramente a perceber que para sermos construtores da paz, é preciso saber doar-lhe o bálsamo vivificante em favor dos outros, conservando bastas vezes o fogo da luta pelo próprio burilhamento no fechado recinto do coração. Então ele vem falar aqui o que está nas obras da codificação do Espiritismo, o fora da caridade não há salvação. Mas eu fazer a caridade consciente de que aquele precisa, mas que eu não estou criando dependência nele. Eu estou abrindo a mente dele, como o Espiritismo, o Evangelho abriu minha mente, com conhecimento para que ele descubra nele os potenciais para ele sair daquela situação. Para ele perceber que ele tem força, que ele tem coragem, que a hora que ele não suportar eu posso estar junto, mas eu estarei do lado dele, eu não vou carregá-lo. Porque Deus não nos carrega nos problemas. Deus não tira os problemas da nossa vida. Quando a gente ora e vigia e ora como Jesus recomendou, esses benfeitores vêm nos dar força, coragem, aumentando a nossa fé, o nosso entendimento, né? Nessa proposta também nós vamos ver no livro Espírito e Vida de Joana de Ângeles, ela vem dizer, dificuldades todos enfrentamos pela rota evolutiva, aflições todos experimentamos no exercício da sublimação, ansiedade todos agasalhamos na execução do programa de libertação íntima. Faz-se necessário que a luta árdua seja contínua para que se comprove a excelência do lidador. Nesse particular, o estudante do Evangelho tem motivos para a estranheza, né? Aí a gente vai perceber, né, o quanto as pessoas estão interpretando diferente essas propostas de amor e paz que a vida vem nos fazendo, né? Nós vamos entender aqui que algumas coisas dificultam a nossa paz.
E Joana de Ângeles, ela vem nos fazer vários convites, dizendo: liberta-te do ciúme, que é uma chaga atroz, aniquila a dúvida. Por quê? A dúvida, ela nos faz mal. O questionamento nos ajuda a crescer. Se eu fico com dúvida, eu não vou em busca da solução. Se eu faço um questionamento mental, eu vou achar uma resposta para aquilo que eu estou questionando, né? Então a dúvida, ela acaba sendo uma sombra perturbadora, né? Expulsa a suspeita, né? Que é uma adversária cruel. Dissolve a preguiça, que é entorpecente e maldito. Combate a malícia, que é tóxico, aniquilante. Anula a cólera, que é fâmulo criminoso. Dá o teu esforço para que recebas o reforço necessário. Então, assim, nessa proposta de transformação moral que estamos sendo convidados nessa existência, quantos de nós enfrentamos desafios que acreditamos que não iríamos conseguir superar e passar deles? E olha onde chegamos. Quantas vezes acreditamos que estávamos disseminando a discórdia, a desunião, a briga, e descobrimos que as pessoas entenderam as nossas intenções? Quantos de nós estamos descobrindo que quantas coisas falamos e fizemos em anos passados que nós poderíamos ter feito diferente? Como não temos como voltar para trás e mudar este passado, nós temos a felicidade de construir o futuro, porque o nosso hoje, o presente, é o nosso passado, que lá no passado ele era o futuro que eu estava construindo, que se concretizou no presente. E este presente, ele está construindo o meu futuro, que vai ser lá na frente. Então, o que eu quero ser lá na frente, nesse futuro? O que eu estou fazendo hoje para não voltar a repetir, a não me arrepender mais dos crimes, das palavras, dos equívocos que eu construí dentro de mim como se fossem verdades? E Joana de Ângeles, ela faz algumas colocações dizendo da seguinte forma para a nossa reflexão: renascido sob o sinete de débitos passados, é constrangido à recuperação na senda da ação enobrecedora, não conseguindo evadir-se da cela do compromisso sem os danos da fuga pela porta da irresponsabilidade. Estigmatizado interiormente pela aflição punitiva, que faz jus como corretivo adequado, não encontra lugar de repouso nem sítio de paz, senão entre as urzes da tarefa renovadora e os calhaus dos deveres. Afervorados, porém, ao ideal e vitalizado pelo Evangelho, alimenta-se de esperança para apaziguado prosseguir sem deserção. Convidado a doar, todos esperam que te does integralmente. Instado a amar, todos aguardam que teu amor se individualize em relação a cada um, sem que te esqueças de ninguém, esquecido, no entanto, de ti mesmo. Levado a ajudar, todos esperam que teus braços sejam sempre como conchas de socorro, sem tempo de ajudar-te, consoante os padrões da vida que todos pedem para viver. Sucede desse modo que o cristão verdadeiro carrega o Cristo para todos, e ao conduzi-lo renova-se e vive naturalmente, mas não se pertence. Doando-se não se pode prender, amando não aguarda o amor, e ajudando não lhe é lícito predileção no tipo de auxílio a distender. Torna-se o irmão de todos, faz compreensão para todos. Somos nós, uma gota de paz no oceano dos conflitos. Não esmorecemos, pois, que possuindo a paz de espírito, aquele que a possui é mordomo de tesouros que o capacitam ao sacrifício e à redenção. A fim de que a paz do Cristo te afaste os obstáculos, as aflições e os anseios, faze um programa de manutenção e assistência, facilitando-lhe a continuidade no recôndito do ser. Disciplina o tempo e estuda a doutrina dos Espíritos. Ela nos convoca, na qual aures equilíbrio, seleciona pensamentos, vitalizando apenas os que edificam a ti mesmo, para os amadureceres pela meditação, a fim de que se corporifiquem como benfeitores. Visita dores maiores que as tuas com alguma frequência, acompanha um férito, o falecimento de alguém, o velório de alguém, ao lado dos que experimentam a ausência do ser querido, para te lembrares da própria desencarnação.
né, e que logo mais advirá. Descarrega a atenção nervosa num trabalho físico com regularidade. Distribui algo pessoal para treinar o desapego. Então nós somos convidados aí para ter a paz, uma série de exercícios que nós podemos fazer na nossa vida. E ela fala do desapego. Quantos de nós acreditamos ter paz, mas ao descobrir que não temos algo de material que gostaríamos, um sapato, uma bolsa, não fizemos uma viagem para lugar X, não reformamos a nossa casa, não trocamos de carro, não compramos aquela roupa nova que vimos, isso faz com que a gente se perturbe e se desequilibre. E a gente entra num processo de desconstrução íntima. Porque não tem como regredir evolutivamente falando. Não temos como regredir, nós estacionamos. E ao estacionar, nos entregamos a sentimentos e pensamentos derrotistas. Então, coisas que não deveriam ter importância, tomaram uma importância muito grande na nossa existência. E aí a gente deixa de estar feliz e em paz. Nós vamos também trazer para vocês, meus irmãos, uma mensagem que está no livro Espírito e Vida, que Joana de Ângeles nos traz, apenas para o encerramento, dizendo que há muitos cristãos e espíritas que, embora as lides doutrinárias a que se ligam, perseguem os lauréis do engano com infatigável destemor. Quantos estamos utilizando o conhecimento da doutrina espírita não para construir a paz em nós, mas para perseguir companheiros de ideal dentro do movimento espírita? Quando o companheiro vem falar de assuntos, de temas que ele está tratando do espiritismo, a gente fica numa postura como se fôssemos fiscalizadores do espiritismo e do evangelho. Como se Jesus precisasse disso. Como se a doutrina dos espíritos precisasse de defensores. Deus permitiu que viesse ao mundo o evangelho que Jesus nos trouxe, uma doutrina espírita que Kardec codificou e os espíritos trouxeram, que não tem necessidade de defensores, porque tanto o evangelho quanto o espiritismo se defendem por si mesmo pelo conhecimento deles. Basta aqueles que queiram conhecer, em vez de fazer perguntas, leiam as obras básicas, no livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, para tomar as suas conclusões. Porque não cabe a mim, eu, um ser imperfeito ainda, convencer alguém de ideias e pensamentos que os Espíritos trouxeram, que são das leis divinas, que nem eu conheço em profundidade. Então, cada um que leia vai tirar as suas conclusões. E no seu tempo, ele vai dizer que abraça ou não esses conhecimentos como doutrina, como religião para seguir e orientação para a sua vida. Dizem esses espíritas acreditar na imortalidade do espírito, mas agem às tontas, às cegas, informam acatar a diretriz evangélica, no entanto, vivem distanciados dos mínimos postulados da honestidade e do equilíbrio. Afirmam a excelência da fé a quem se irmanam, todavia, conduzem as atitudes em sentido oposto aos roteiros que pretendem testemunhar. Esclarece o valor da pureza e lecionam a solidariedade e o amor. Entretanto, utilizam-se dos ardis que os maus movimentam e pensam sempre em si mesmo, criando e mantendo círculos estreitos de amizade. Apaga, diz Joana, no mergulho da prece e da meditação, em ensimesmentos espirituais, as chamas da inquietude e faze bastante silêncio no espírito aturdido. Examina em profundidade o que desejas realmente, como o pretendes, para quanto tempo o queres. Então, o meu processo de transformação e evolução sou eu que vou determinar. O outro não pode decidir para mim quando que eu vou evoluir, quando que eu vou entender esses ensinamentos. Estamos diante de uma pandemia que já se completou há mais de um ano, no mundo, não é apenas no Brasil, não é apenas na Europa, não é apenas na América do Norte, não é apenas na Ásia, no mundo inteiro. E tem pessoas que não entenderam ainda. Tem pessoas que ainda colocam nas redes sociais ou nas mensagens que mandam, no particular do WhatsApp, o vírus maldito levou a mais alguém que eu amo.
E aí a gente ouve Divaldo Franco falar o bendito vírus que veio. Porque se não fosse esse vírus, a humanidade ia passar por situações muito piores. Porque estava prevista uma terceira guerra mundial, usando a bomba atômica, usando recursos que nós não imaginamos. E os espíritos das altas esferas estavam vendo tudo isso. Bezerra de Menezes e o espírito Ismael, ele diz que Jesus esteve de novo no século passado aqui, amainando os tormentos dos nossos governantes que estavam chegando numa terceira guerra mundial. E o que veio para nos ensinar? Um vírus que nenhuma bomba, nenhuma arma consegue matá-lo. Fazendo com que a gente se recolha, que a gente olhe para dentro da gente. Meu Deus, eu disse que eu era espírita até hoje. Eu disse que eu era cristão. Mas será que eu estou classificado, eu poderia ser classificado como um doador de paz? Quando nesses 10, 20, 30, 40, 50 anos de espiritismo, de trabalho no bem, eu estive falando da concórdia, concitando a serenidade, pregando o entendimento, exortando a harmonia, trabalhando pelo equilíbrio e sendo um verdadeiro pacificador. Porque doadores da paz não foi apenas Jesus, Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, Divaldo, Francisco de Assis, Bezerra de Menezes. Nós podemos ser esses doadores da paz. Viemos a este mundo para daqui sair melhor. Como Joana de Ângeles disse, a responsabilidade da construção da paz não está em gabinetes, em assinaturas de documentos por autoridades do mundo. Compete a cada um de nós estarmos aí falando da concórdia, concitando a serenidade, pregando a necessidade do entendimento, exortando a harmonia, trabalhando o equilíbrio e sendo verdadeiros pacificadores. Onde Deus nos colocou. Se nós não entendemos até agora o que isso significa, é como Joana de Ângeles mesmo nos diz, meus irmãos, silencia examina em profundidade o que desejas realmente, como o pretendes, para quanto tempo o queres. Apaga no mergulho da prece e da meditação, em ensimesmentos espirituais, as chagas da inquietude e faze bastante silêncio no espírito aturdido. Tem momentos que a gente quer arrancar os cabelos, que não sabemos para onde vamos. Para encerrar, diante de todos esses conflitos que nós trazemos, ainda existe, como nós falamos aqui, como falou no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 16, estranha moral, os espíritos do outro lado que se aproveitam dessas nossas confusões e perturbações e nos obsediam e aumentam a nossa perturbação. E não deixam a gente enxergar a paz ou a gente levar a paz como um doador de paz. O que devemos fazer? Orar mais, vigiar mais, meditar mais e fazer mais silêncio para ouvir aqui dentro. Quem sou eu? O que quero me tornar? O que serei no futuro? Que glória poderei construir em mim para ser um doador de paz? E Jesus e Deus nosso Pai conta com o sacrifício, com a renúncia, com o perdão de cada um de nós onde nós estamos para ser um doador de paz. Porque sem amor, sem paz, sem fé, sem meditação e sem Jesus, o mundo ele não vai se transformar em um mundo de regeneração. Que construamos dentro de nós essa paz no silêncio da alma. Se eu tenho filhos, se eu tenho esposa, marido, parentes perturbados, inquietos, angustiados, vamos ajudá-los, como eu falei, indiretamente, construindo situações para sermos para eles aquele momento de alegria, de felicidade e de paz. Porque tem muita gente perturbada e desequilibrada, muita gente sem rumo, muita gente com muito conhecimento, mas quase nenhuma aplicação do conhecimento.
Que Jesus nos abençoe e que possamos encontrar à nossa volta os doadores de paz, mas que possamos nos empenhar para construir dentro de nós esse doador de paz, como nós falamos neste momento com vocês, que falam da concórdia, a serenidade, o entendimento, a harmonia, o equilíbrio e ser um verdadeiro pacificador. Muita paz a todos, meus irmãos. Convidamos a todos a fechar os nossos olhos. Aqueles que trouxeram jarra de água, garrafa d'água, estão com um copo de água, vamos pedir neste momento que os benfeitores amigos, especialmente do Centro Espírita Joana d'Arc, que nos recebe na sua página virtual pelo Facebook, que recebe na sua casa abrindo suas portas, aos benfeitores, que derrame as bênçãos sobre os nossos lares, que fluidifique as águas colocadas, que possamos merecer o remédio que venha nos tratar, que possamos receber um passe amoroso do nosso anjo guardião, pois somos agradecidos por termos saúde, por termos fé, por termos esperança, por estarmos entendendo por que aqui estamos, de onde viemos e para onde vamos e como estaremos amanhã. Que não nos falte a fé, a esperança, a confiança. Liberte a nossa alma do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do ciúme, da inveja. Liberta, Senhor, o nosso coração da mágoa, do rancor, do ressentimento, da crítica, da reclamação. Ajuda-nos a sintonizar contigo e com os mensageiros da luz. Envolva-nos, Senhor, no seu amor, que possamos nos banhar e que essas luzes possam percorrer as nossas células, a nossa corrente sanguínea, os nossos órgãos, chegando também aos nossos irmãos que estão nos hospitais, nas UTIs, nos lares, tratando, Senhor, de Covid, de dengue, de infarto, de derrame, de câncer, de doenças que já são construídas pela nossa mentalidade, como Joana de Ângeles disse, quantas doenças existem criadas pelo ódio, pelo egoísmo, pela mágoa e que a ciência não encontrou ainda. Envolva todos aqueles, Senhor, que passam fome, que passam frio, que vivem pelas ruas, que estão desempregados, entregues aos vícios do sexo, da paixão, da droga, da violência, do crime, da mentira, da irresponsabilidade. Envolva esses nossos irmãos que se dizem ter distanciados de Deus e de Ti, Jesus. Envolva os benfeitores da humanidade, que neste momento tão grave, conta com as nossas orações e vibrações para transformar este mundo em um mundo de regeneração. Ajuda-nos a vigiar e orar mais. E que nesta noite e todas as noites da nossa vida, todos os dias possamos estar contigo como o Senhor tem estado conosco. Envolva os nossos governantes. Agradecemos essa vacina que chegou. Envolva os cientistas, Senhor, que tiveram a felicidade de se entregar dias e noites, semanas e meses para encontrá-la. Envolva os espíritos iluminados que estiveram com esses cientistas e que envolva todos aqueles que continuarão conosco e com a humanidade para que possamos prosseguir evoluindo e melhorando. Obrigado pela semana que se encerrou, pela semana que se inicia e que não nos falte a oportunidade de sermos doadores de paz em todos os momentos da nossa vida. Obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. Fica aqui a nossa gratidão ao Moacir, a Eni, a Emily, do Centro Espírita Joana d'Arc, aqui do bairro Copa Mil de Cuiabá. Fica aqui a gratidão a cada companheiro que aceitou o convite que nós fizemos aí e que esteve conosco nesta noite. Que Jesus continue nos abençoando. Uma boa semana a todos, com o coração referto de paz e de luz para todos nós. Que possamos ter mais oportunidades de estar juntos. Essa palestra ficará gravada aqui na página do Facebook do Centro Espírita Joana d'Arc. Aqueles que desejarem podem compartilhá-la no seu WhatsApp, na sua página do Facebook, para que mais pessoas tenham oportunidade não apenas de conhecer a mensagem, mas também de conhecer o Centro Espírita Joana d'Arc. Um abraço a todos, que Jesus nos abençoe, meus irmãos.